pastor Marcos Barreto, venha cá. O pastor já é de casa. Já sou conhecido. Já é conhecido da nossa igreja. Seja muito bem-vindo, meu pastor. Que Deus lhe use. Eu gostaria de orar pela vida do nosso pastor, que estará trazendo a mensagem aos nossos corações, direto do trono da graça. Pai, abençoa teu servo, Senhor, que nesta noite está conosco, atendendo o convite do nosso pastor Juvenal, que tem um zelo muito grande pelas suas ovelhas. Obrigada pela vida do pastor, Senhor, do pastor Marcos, que esteja, Senhor, na sua boca, falando, Senhor, o que tu queres para os nossos corações. Ajuda, dá graça, ousadia, para que ele possa desenvolver, Senhor, aquilo que tu o colocastes aqui neste momento. Obrigada, Senhor, por tudo, também pela sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Amém. A graça e a paz, meus irmãos. Um abraço para o pastor Juvenal, que eu sei que ele está assistindo. Que eu até brinquei com ele, eu disse, olha, fique assistindo lá para depois a gente conversar. Meus queridos, vamos abrir Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler 3 versículos. Aliás, 4 versículos, só que 2 no capítulo 22 e 2 no capítulo 28. O tema da mensagem de hoje, meus irmãos, é a ação missionária como expressão do amor ao próximo. E os exemplos que nós vamos usar é Nínive e Atenas. Mas vamos ler o texto e diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o outro versículo, pouco depois, é o último capítulo 28 e os 2 últimos versículos. E Jesus diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar e vamos meditar nesses textos. E o que é que ele tem a ver com missões? Senhor, muito obrigado por ter chegado até aqui em segurança. Muito obrigado por rever aqui irmãos queridos da Igreja Batista de Beberibe, do meu nobre amigo pastor Juvenal. Que o Senhor dê capacidade de entendimento para compreender, para aqueles que tiverem dificuldade, o Senhor descortina a mente deles para que eles possam entender o que vai ser dito hoje. E que o que vai ser dito encontre abrigo no coração, nas emoções e no entendimento de cada um que está aqui presente. Para que essa palavra possa transformar a vida deles. E que Deus possa ser glorificado. Amém? Meus queridos, frequentemente a gente fala sobre os 2 grandes mandamentos dados por Jesus, que é amar a Deus e amar ao próximo. Todos conhecem. Mas além desses 2, há um terceiro mandamento, que é igualmente fundamental para a prática da vida cristã, que é esse versículo 18, aliás, o 19 e o 20 do capítulo 28. Ide, portanto, fazei discípulos. É um mandamento e é uma ordenança, é uma ordem
Então, este mandamento, juntamente com os outros dois, amar a Deus e amar ao próximo, formam a base ética e espiritual do quê? Do cristianismo, da fé que o cristão professa. Então, é importante compreender que amar a Deus e amar ao próximo nos faz candidatos a fazer missões. Nós vamos entender hoje que fazer missões conecta esses 3 versículos. Primeiro, amar a Deus estabelece a base de todo o comportamento do cristão, pois o amor, a devoção, a adoração a Deus é o que motiva e orienta todas as nossas ações. O segundo mandamento, que é amar ao próximo, é uma expressão do amor de Deus, pois nós amamos a criação e, ao amarmos a criação de Deus, nós nos aproximamos dele. Porque isso vai fazer nos entender com mais profundidade a natureza de Deus e o seu caráter. Então, amar o próximo exige de nós que a gente trate os outros com o mesmo cuidado e respeito com que nós tratamos a nós mesmos. O terceiro, que é este versículo que muitos chamam de grande comissão, ele é ao mesmo tempo um mandamento e a aplicação prática desses outros 2 versículos, desses outros 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ou seja, compartilhar a mensagem do amor de Deus e de redenção cumpre o propósito de quê? De amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. E a gente, no nosso mundo contemporâneo, a gente enfrenta desafios, injustiças, desigualdade, intolerância. E é nesse ambiente que a relevância desses 2 mandamentos de Jesus se manifesta com muito mais força. Por quê? Porque esses mandamentos de Jesus nos oferecem aquela base para que a gente possa caminhar nesse mundo tão complexo. Porque o mundo é complexo. Nós somos seres singulares e somos seres complexos. Então, fazer missões tem uma dupla finalidade. Primeiro é levar a mensagem do Evangelho e também transmitir os valores éticos e espirituais no reino de Deus. E a gente vai percorrendo pelo texto e vai parar para entender, mas que relação há entre esses 3 versículos? A gente vai descobrir que quando você ama a Deus e você ama o seu próximo, você se sente obrigado a ter que cumprir esse ir de Jesus e fazer discípulos. Ou seja, fazer missões é um ato de amor. Então vamos avaliar o modelo de missão baseado em 2 histórias, de 2 personagens bíblicos conhecidos de todos nós. E eles vão nos ensinar lições valiosas sobre o que é a missão e sobre como fazer missões. Primeiro a gente vai olhar para Jesus, porque Jesus é um modelo missionário e ele é o cumprimento da promessa. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente vê que no ministério dele, ele encarnou a plenitude do amor de Deus e a realização da promessa messiânica. O Antigo Testamento vem dizendo, ele vai vir. O Novo Testamento diz, ele chegou. E Apocalipse diz, ele vai voltar. Então, a sua vida e o ministério de Jesus, a morte, a ressurreição, revela essa abrangência dessa missão que é universal de resgatar o homem perdido, porque todos nós um dia estávamos perdidos. Todos nós. Um dia estávamos perdidos. E esse ministério de Jesus não se limitou só apenas ao povo de Israel, mas se estende a toda a humanidade. Então, Jesus propôs um modelo, a gente pode pensar assim, onde Deus é Pai, onde cada um de nós
devemos desenvolver, e ele desenvolveu esse altruísmo radical, ao ponto em que ele disse, olha, ninguém vai tirar minha vida, eu é que vou dar ela em favor de muitos. E aí ele faz esse sacrifício em prol do quê? Do bem do próximo. Então, quando Jesus morre na cruz e diz assim, está tudo consumado, é o que eu sempre costumo dizer para os meus irmãos na igreja, olha, se Deus perguntasse assim, você tem mais algum pedido a fazer, alguma bênção que você queira, eu digo, olha, diante do que Jesus fez, nós não mereceríamos, nem teríamos necessidade de pedir mais nada de bênção nessa vida, porque a maior bênção foi quando Jesus disse, está consumado. Você, Marcos, não precisa fazer mais nada para herdar a vida eterna. Então Jesus propõe esse modelo estabelece um padrão universal. E esse padrão é intrínseco olhando para o homem, olhando para cada mulher, para cada jovem, para cada idoso, para cada pessoa. Então se coloca Deus à frente, porque amamos a Deus sobre todas as coisas, colocamos Deus na frente. E segundo, nós colocamos as nossas ações práticas no dia a dia com os outros. E aí é quando nessas ações práticas nós amamos o outro. Nós demonstramos o amor. Porque amar aqui não é um sentimento. Amar aqui é ação e atitude. É intenção. É o desejo de querer o bem do outro. Então, meus irmãos, fazer missões, portanto, é uma característica do quê? De um amor sacrificial que busca alcançar o perdido. Porque alguém que um dia chegou para você e falou do amor de Jesus, ele falou porque ele amou você. E esse amor de Jesus é apresentado para o quê? Para transformar vidas. Ele tem poder de transformar vidas e transformar sociedades inteiras. Então, fazer missões é levar o poder do Evangelho de Jesus, que é essa força transformadora, que transforma o mal em bem. Jesus disse assim, olha, você já não é maligno, o mundo já não é maligno, mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, eu venci o mal. Se eu venci o mal, eu sou o bem. E ainda disse mais assim, sob a igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Ele quis dizer o seguinte, tenham calma, que o bem sempre vai vencer. Mesmo no mundo que se apoia no maligno, o bem sempre vai vencer. Portanto, o mandamento de amar Jesus é o alicerce que deve guiar o quê? As nossas ações nessa vida e na próxima. Porque, pastor Nunes, depois de tudo acabar, Paulo disse que é permanecer o quê? O amor. O amor. Então, em amor, estaremos eternamente vivendo juntos. Então, devemos começar aqui as nossas ações de amor e atos de amor nesta vida. Então, Jesus demonstrou seu amor e ele mostra isso de forma diferente, em vários grupos diferentes. Jesus tratou com amor a mulher samaritana na beira do poço. Jesus foi jantar com Zaqueu, que ninguém queria se juntar com um publicano, e Jesus foi lá. Jesus curou o servo do centurião. Jesus curou o cego, Bartimeu, de Bartimeu. Jesus curou tantas pessoas. E nós vemos que essas ações de Jesus revelam o quê? A abrangência desse amor, que vai transcender barreiras étnicas, sociais e culturais. Então, a missão de cada um de nós é também romper essas barreiras étnicas, sociais e culturais. Mas vamos olhar agora 2 exemplos de pessoas como eu e como você. Porque comparar com Jesus, a gente não tem consciência de se comparar. A gente tem Jesus como modelo, como referência, que buscamos sempre atingir, embora nunca conseguiramos atingir. Mas vamos olhar 2 casos, 2 relatos missionários que mostram diferentes respostas a esse chamado de ide e fazer discípulos, ou seja, ide pregar a mensagem de Deus. Nós vamos olhar para a história de Jonas e de Paulo. Ambas histórias
vão ensinar para a gente lições valiosas do que é e como fazer missões. Primeiro, vamos olhar para Jonas. Jonas, no capítulo 1, versículo 1 e capítulo 3, e eu não vou me adentrar tanto em Jonas, porque eu sei que a semana passada pregaram sobre Jonas, e os irmãos estão sabendo tudo sobre Jonas. Mas eu vou ler esse versículo de 1 até o 3. Primeiro capítulo. Veio a palavra ao Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem, embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Todos nós conhecemos a história de Jonas. Deus manda ele para Nínive, aí Jonas diz: Nínive é para onde? É para lá, então eu vou para cá. Nínive é para onde? É para lá, não, então eu vou para cá. Então a gente vai examinar essa história e mostrar agora um exemplo de resistência a esse mandamento de amar o próximo. Uma resistência a cumprir essa missão de levar a palavra de Deus. Os assírios, meus irmãos, representavam uma ameaça constante para Israel. Havia um contexto de hostilidade que influenciou Jonas, ao meu ver, porque ele olhava para os ninivitas como inimigos indignos da misericórdia de Deus. Então a gente vê Jonas com um comportamento que destaca uma dificuldade comum a todos nós. Como amar alguém quando esse alguém é visto como inimigo e indigno da salvação, ao nosso olhar? Como amar alguém que é visto como inimigo, que é visto como indigno, e que a gente diz: eu não vou falar da palavra de salvação para ele, não. Eu quero que ele vá para o inferno. Eu quero que ele morra. Por que Jonas agiu assim? Nínive era a capital do Império Assírio, conhecido como, os assírios eram conhecidos como pessoas cruéis. Os assírios eram temidos por suas práticas violentas e implacáveis. Os assírios, quando invadiam outros povos, eles colocavam fogo, eles empalavam os seus escravos, as pessoas que eram capturadas. Mulheres grávidas, eles abriam suas barrigas com espadas, tiravam os bebês, jogavam para cima e buscavam dividir ao meio o bebê com espadas. Eles decapitavam os reis, as pessoas que ele encontravam pela frente. Eles andavam com essas cabeças muitas vezes penduradas nas estacas. Então imagina a cena das pessoas vendo esse pessoal chegando e invadindo a região. E Jonas sabia que era esse pessoal. Nínive representava esse epicentro da brutalidade, do que você imaginava de pior na maldade do ser humano, estava em Nínive. Então Jonas é chamado por Deus para pregar aos habitantes de Nínive. Jonas faz o quê? Recusa a missão e foge. O que essa fuga de Jonas representa? Uma resistência ao mandamento de levar a mensagem de arrependimento. E muitas vezes a gente tem essa resistência de levar essa mensagem de arrependimento. Jonas preferiu desobedecer a Deus, como muitos de nós fazemos muitas vezes, desobedecemos a Deus. Eu quero que você fale para aquela pessoa: não vou não. Ele é meu pior inimigo. Não vou. E Jonas preferiu desobedecer a Deus, num primeiro momento, a ter que levar a mensagem de salvação aos ninivitas, que ele considerava indignos da graça de Deus. O engraçado é que Jonas é relutante, ele é colocado no limiar da morte. Porque quando um grande peixe o engole, ele deve ter pensado o quê? Agora é meu fim. Mas a relutância de Jonas em pregar aos ninivitas pode ser compreendida à luz dessa brutalidade dos assírios e do sofrimento que eles infligiriam contra Israel. Porque todos os povos estavam sendo invadidos e Jonas sabia que em qualquer momento Israel vai ser invadida pelos ninivitas.
Então, essa resistência de Jonas já refletiu o quê? Aquela nossa luta interna, com dois sentimentos. O nosso sentimento interno de justiça e misericórdia, conflitando com o sentimento de Deus de justiça e misericórdia. Então, a gente rejeita a ideia de que alguém possa ser digno de ouvir a palavra, porque o nosso senso de justiça e misericórdia diz assim: essa pessoa não merece ouvir a palavra de Deus. Mas Jonas também representa essa resistência ao amor e à graça que é universal, nessa missão de alcançar o outro. E nós, quando olhamos para Jonas, nesse primeiro momento, quando ele diz que não quer ir, esse é um exemplo negativo, que vai ressaltar o quê? A necessidade de obedecer o mandamento de amar o próximo. Esse é um exemplo claro. Você quer saber como não amar o próximo? Faça exatamente como Jonas. Deus manda você fazer, você diz: eu não vou. Deus diz: olha, você tem que fazer um trabalho missionário em tal local. Deus coloca o desejo no seu coração, e você diz: rapaz, naquele lugar eu não vou, não. Para aquele povo eu não vou. Para aquelas pessoas eu não vou. Então Jonas mostra essa outra dificuldade humana: aceitar que a misericórdia de Deus é universal, que é outra dificuldade que o ser humano tem, que os crentes têm. Aceitar que a universalidade da misericórdia de Deus é universal. Essa misericórdia de Deus é para todos. Ela um dia nos alcançou, está aí disponível para alcançar outras pessoas. Então a história de Jonas vai mostrar, meus irmãos, essa luta que todos nós temos interna, entre a desobediência, as barreiras culturais, aos muros de preconceito, ao ódio, a relutância diante de uma ordenança que é levar a mensagem de salvação a todos. E Jesus diz assim: ide e fazei discípulo. Então, antes de fazer o discípulo, você tem que pregar para ele. Esse indivíduo vai ter que aceitar Cristo, e você, além de pregar, vai ter que orientar e acompanhar. Ou seja, dá trabalho fazer um discípulo. Então, Jesus está dizendo: olha, se você demonstra amor, você tem que fazer isso. Então, embora a gente olhe para essa situação, no final, a gente também vai aprender outra lição: a vontade de Deus sempre prevalece. Que é outra lição que a gente aprende com Jonas. E que se você relutar, tudo bem, mas a vontade de Deus vai prevalecer. E você vai terminar fazendo aquilo que Ele quer que você faça. Uma outra coisa que a gente tem que aprender, meus irmãos, não sei se os irmãos já ouviram essa frase: olha, se Deus não me usar, Deus vai usar outra pessoa. Não é? As pessoas não usam isso, né, irmão? Pois esqueça. Porque no caso de Jonas, era Jonas que tem que fazer. E na maioria das vezes é você que tem que fazer. Somos nós que temos que fazer. Então não tem essa: se eu não fizer, não, Deus, eu não vou fazer não. Mas olha, tem tanta gente lá na igreja. Tem o seminarista, tem André, tem o pastor Nunes, tem os irmãos da área de missões para fazer. Não, mas é você que tem que fazer, e eu quero que você faça. E é exatamente o que ele fez. E aí ele envia Jonas, e Jonas termina voltando e vai pregar o sermão mais sem entusiasmo que eu já ouvi na minha vida. O sermão mais enjoado. Ele falou exatamente isso: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E eu imagino, eu estava preparando o sermão, disse: imagina se eu chegasse na igreja e dizer: irmãos, em 40 dias essa igreja vai ser subvertida. Amém. Pastor, o senhor já pregou? Já. As pessoas iam ligar na mesma hora: pastor Juvenal, o senhor não sabe o que aconteceu. Pastor Marcos subiu, disse que a igreja aqui é subvertida em 40 dias, vocês se convertam para Jesus. Não acusou ninguém, falou de forma geral, né? E disse que agora era o sermão e amém.
E foi exatamente esse sermão de Jonas. Em 40 dias vocês vão se acabar tudo aqui. Deus vai destruir esse povo. E a gente sabe, porque o seminário já falou semana passada, que o povo se converteu. E Jonas ainda foi para fora da cidade, só olhar o fogo do céu descer. Disse, eu vou ficar aqui esperando a destruição. Então, esse sermão de Jonas vai refletir o que, meus irmãos? Essa relutância, essa falta de entusiasmo de levar a palavra de salvação. Apesar da falta de entusiasmo missionário, mesmo com toda a má vontade de Jonas, pessoas entregaram sua vida para Deus e mudaram de vida. Se arrependeram. Então, a história de Jonas vai mostrar o que, meus irmãos? Esse desafio que a igreja tem de superar essas barreiras, essas dificuldades pessoais. Muitas vezes, eu não sei falar. Eu lembro que a primeira vez que eu fui levado a evangelizar, ele dizia, rapaz, eu vou dizer o quê? Aí um colega me disse, Marcos, usa isso aqui, uma coisa chamada 4 leis espirituais. Não sei se os irmãos conheceram, já ouviram falar. 4 leis espirituais. Era um livrinho, amarelinho da Cruzada Estudantil, Brasil para Cristo. Aí, 4 pontinhos, você ia falar do amor de Deus para as pessoas. Então, eu comecei assim. Mas hoje, com essa facilidade do conhecimento, ou seja, está na palma da mão da gente, né? Eu quero saber uma forma de evangelizar surdos e mudos. O que é que eu preciso fazer? Você pesquisar na internet, você vai encontrar. Eu quero fazer evangelização nos hospitais, nas cadeias. Você vai encontrar. Temos livros, material. Mas a história de Jonas mostra para a gente que esse desafio tem que ser superado. Eu não gosto daquelas pessoas, eu não vou para lá. Não gostei, não gosto e não vou pregar. Aquele é meu maior inimigo. Desde criança ele é meu inimigo. E agora eu me converti. E Deus está dizendo a mim, vá pregar o evangelho para ele. E você vai ter que ir. Porque vai acontecer com você o que aconteceu com Jonas. Foge, mas no final a vontade de Deus prevalece. Então Jonas é um exemplo negativo. Agora vamos olhar outro exemplo. De outra pessoa como nós, de Paulo. Vamos lá para Atos 17, 22 e 23. E diz exatamente o seguinte. Atos 17, 22 e 23. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois é esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Aqui está o contraste com Jonas. Paulo chega em Atenas e diz lá no versículo 16, e o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Se estima que Atenas tinham 30 mil ídolos diferentes. Deuses. Para tudo tinha um Deus. Uma unha encravada devia ter um Deus. Para uma dor, bico de papagaio devia ter um Deus. Para um problema de um unheiro, devia ter um Deus que você devia consultar. Se você estava com problema de vista, era outro Deus que você consultava. Se você estava com problema de má circulação, tinha outro Deus para você orar, para você pedir. Se o seu problema era pressão alta, se você era diabético, se você estava com qualquer tipo de doença, o problema era queda de cabelo, tinha um Deus para resolver esse problema. Então, Paulo chega e encontra o quê? Um povo religioso. Isso a gente não pode negar. Eles eram religiosos. Mas no caminho errado. Então, Paulo, na sua missão, na sua atividade missionária, diferente de Jonas, demonstra o quê? Um profundo compromisso e amor com o próximo. Ele podia entrar, olhar, esse povo é idólatra, eu vou embora daqui. Não vou nem falar. Atenas era o quê? Era o berço da filosofia e da cultura grega. Atenas era o lar dos grandes pensadores, meus irmãos.
Sócrates, Platão, Aristóteles. Era o centro de debate intelectual e religioso. Tinha uma rica tradição de busca pelo conhecimento e essa busca pela verdade. Paulo vê a idolatria, mas não condena a religiosidade dos atenienses. Paulo diz assim: porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar ao Deus desconhecido. E ele diz antes: eu vejo que em tudo eu vos vejo acentuadamente religiosos. Então Paulo não só reconheceu a religiosidade dos atenienses, mas também se engajou em um diálogo respeitoso. Então, quando você for fazer missões, você tem que, além de tudo, ser respeitoso com quem você está conversando. Alguém pode até dizer para você: eu não acredito nesse seu Deus, eu não quero nem saber, Jesus não serve nada para mim, não tem valor nenhum para mim. Tudo bem, mas deixa eu falar um pouco dele. Pode ser que você tenha ouvido de alguém de uma forma equivocada, ou tenha encontrado a informação de uma maneira equivocada, mas eu quero falar de um Deus que você desconhece. Então, quando Paulo viu o altar, o Deus desconhecido, ele usou o que, meu irmão? Uma referência cultural daquele povo. Aquilo era uma referência para aquele povo. Aquilo foi o ponto de partida para apresentar o Evangelho, mostrando que respeito. Realmente, vocês são muito religiosos, e eu estou gostando de ver essa religiosidade de vocês. Agora eu quero falar desse altar aqui, ao Deus desconhecido. É esse Deus que eu venho falar. E aí a reação dos atenienses variaram, mas Paulo mostrou respeito, entendimento profundo das crenças locais, da crença daquele povo, e aí as pessoas começaram a querer ouvir ele. Agora a gente pode perguntar: Jonas não quis pregar, não demonstrou amor. Mas como é que Paulo praticava esse amor ao próximo? Como é que Paulo aplicou esse segundo mandamento de Jesus? Que alguém também pode dizer: olha, mas segundo mandamento de Jesus, Jesus falou ele, então Jonas não sabia dele. Não, engano seu. Jonas sabia sim. Ele está lá no Antigo Testamento. Está lá em Êxodo, sendo colocado para as pessoas. Deuteronômio também cita ele. Ter o cuidado com o outro. Então, Jonas não era um bom exemplo, mas agora a gente olhando para Paulo, ele vai e prega para os gentios, demonstrando o quê? Uma abertura para dialogar, compreender a cultura, interagir com outros, interagir com quem pensa diferente. E olha que é difícil, porque muitas vezes quem pensa diferente é agressivo com você. Mas você tem que manter a calma. Você tem que ganhar a pessoa com argumentos. Então a pregação em Atenas, meus irmãos, é um modelo de como o amor ao próximo envolve respeito, empatia, disposição de comunicar a verdade de Deus de uma maneira que o outro possa entender, porque não adianta você chegar e dizer: olha, é bom você ficar na brecha, porque senão você pode se perder. E a pessoa vai ficar: que brecha é essa? Me perder de onde? Né? Que muitas vezes é o linguajar que algumas pessoas usam, né? Então a pregação de Paulo é esse modelo. Então Paulo chega usando o quê? A sua inteligência com sabedoria. Fazer missões é preciso usar a inteligência e usar a sabedoria. Paulo cita um poeta e um filósofo grego. Lá no versículo 28. Paulo diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, porque dele também somos geração. Paulo está citando aqui um filósofo chamado Epimênides. E eu não vou contar a história dele aqui. Por que ele aparece nessa história? Porque senão o sermão se estende muito, fica para outra oportunidade. E o outro, que ele também cita, é uma pessoa chamada Arato de Salos, que era um poeta grego. Epimênides diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Paulo considera esse homem um profeta de Deus, e esse homem veio 600 anos antes de Paulo.
em Atenas. E tem Arátus de Salos, que diz, porque dele também somos sua geração. Paulo está tentando mostrar aos seus ouvintes que tanto Epimênides como Arátus de Salos falavam desse Deus desconhecido. Então, Paulo, com essa atitude, está construindo o quê, meus irmãos? Pontes intelectuais. Ele está trazendo a realidade daquela pessoa, o conhecimento que aquela pessoa tem. Ele está entrando na mente da outra pessoa para mostrar, olha, aquilo que você sabe, que está dentro da sua mente, é disso que estou querendo falar para você. Então, Paulo constrói essa ponte intelectual ao invés de criar um muro de preconceito, que infelizmente acontece muito. As pessoas criam o preconceito. Fulano é de uma religião diferente. Não vou falar muito tempo com ele, não vou explicar muito não, porque ele não vai querer me ouvir. E às vezes não é assim. Porque Paulo, ao invés de condenar diretamente a crença dos atenienses, ele reconheceu a religiosidade deles. E por que ele reconheceu? Porque ele viu que se eles são religiosos, eles vão querer ouvir a respeito desse Deus que eu tenho de falar. Então, essa atitude de Paulo destaca a importância do quê? Do amor ao próximo, não como um sentimento, mas como uma ação concreta. E essa ação concreta, ela permeia a nossa vida toda. Essa ação de amar o próximo permeia a nossa vida toda. Imagina que você vem caminhando na estrada e o sinal fechou. E tem uma pessoa idosa para atravessar. Aí você está com pressa, porque está atrasado para algum compromisso. Mas 3 ou 4 ou 5 ou 10 segundos ou 15 segundos que você vai pegar e dar seu braço para aquela pessoa poder atravessar, não vai lhe fazer tão mais atrasado que já está. Imagina uma pessoa deficiente que vai atravessar. Então, isso é uma atitude concreta de quem ama o próximo. Nas missões, Paulo está mostrando que é preciso desafiar essas barreiras sociais, culturais e pessoais, diferente do que Jonas fez. Os ninivitas, não vou pregar para eles, não. O povo é tão miserável. É tão miserável que esse pessoal tem que morrer. Infelizmente, nossa sociedade contemporânea está perdendo essa base que faz parte, que faz parte da nossa cultura, que é esse respeito pelo outro. Basta você abrir rede social e você vê um indivíduo cometer um assalto, um furto, na verdade, né? Ele tomou o celular do cidadão e correu, e o ônibus atropelou ele e ele morreu. E eu disse, rapaz, olha só, que situação, né? E a gente vai e abre os comentários para ver o que está. Primeira coisa que o pessoal diz, vamos dar uma medalha para o motorista do ônibus, porque não freou. E eu não estou aqui concordando com o que o rapaz fez, não. Eu estou querendo mostrar que a nossa sociedade está perdendo esses valores. O valor do amor, do respeito, do cuidado, mesmo com quem faz mal para a gente. É esse amor que Jesus está dizendo que a gente tem que pregar. É aí que a gente tem que pregar mais. É aí que a gente tem que fazer mais viagens missionárias. É aí que a gente tem que falar mais desse amor que transforma. Por isso que Paulo dizia, olha, eu não me envergonho do Evangelho. Não tenho vergonha do Evangelho. Sabe por quê? Porque é poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Por isso que eu não tenho vergonha. Paulo dizia, eu não tenho vergonha, porque eu sei que essa palavra transforma. Ela muda as vidas das pessoas. Hoje de manhã eu estava dando aula na escola dominical e lembrei de um caso de um rapaz, já um senhor já, né? Ele era líder do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Ele foi um dos primeiros a criar o Comando Vermelho, era um dos primeiros líderes. Foi da cabeça dele que fomentou-se todo aquele processo que a gente conhece hoje,
que está disseminado no Brasil todo. Comando Vermelho. O nome dele era Gregório Gordo. Ele foi preso, os pastores foram pregar na cadeia, o pastor Caifás pregou para ele, ele se converteu. Se converteu, todo mundo ficou desconfiado. Não é? Rapaz, você se converteu mesmo. Eu imagino aquela cena de Paulo dizendo, olha, eu quero entregar a vida a Jesus, e todo mundo olhando para Paulo desconfiado, né? Rapaz, isso é conversa. Esse cara está querendo nos enganar. Ele vai vir aqui para matar a gente. Eu imagino os discípulos, né, os apóstolos, rapaz, será que é verdade? Pedro, não sei, vamos ver, né? E esse Gregório se converteu. Ele tomava conta do estacionamento da igreja. E era muita gente, então deixavam a chave do carro com ele. E muitos diziam, pastor, será que vai dar certo, pastor? Deixar a chave com o carro com ele. E se a gente esquecer a carteira lá dentro? E se a gente deixar dinheiro? Olha o passado dele. Aí o pastor disse, olha, Jesus entrou na vida dele e transformou ele. Por isso que Paulo diz, olha, aquele que roubava, deixa roubar. Aquele que matava, não mata mais. Aquele que adultera, não adultera mais. Aquele que enganava, não engana mais. Aquele que trapaceava, não trapaceia mais. Porque o evangelho é esse poder de Deus para transformar. Então é preciso, na sociedade contemporânea nossa hoje, pregar mais ainda esse evangelho. Paulo é esse exemplo. Agora a gente vai olhar para os dois, colocando um de frente para o outro. Jonas e Paulo. Enquanto Jonas representa essa resistência, o preconceito, essa recusa de amar o próximo, Paulo é o exemplo de obediência, de empatia, de contextualização, de chegar a olhar para a realidade daquela pessoa e, dentro daquela realidade, pregar o evangelho que ela possa entender. Jonas representa a resistência em fazer missões. Paulo exemplifica a obediência missionária. Você quer estar do lado de Jonas ou quer estar do lado de Paulo? Você quer tomar Jonas como exemplo ou Paulo como exemplo? Uma lição, meus irmãos, a gente pode tirar dessas duas histórias. A missão de Deus inclui salvar tanto povos conhecidos por sua maldade, ou seja, a missão de Deus de pregar, que Ele é dado para nós, é dado tanto para aqueles que estão dentro do presídio, que são maus, que você entra e olha, como eu já fui algumas vezes, e você vê o olhar de maldade. Você vê maldade no olhar. O indivíduo olha para você com maldade, a gente vê o mal no olhar. E encontra lá também aqueles que foram transformados, e o brilho do olhar é diferente. A gente vê que o olhar já é diferente. Há luz naquele olhar. Então, em meio a essas trevas, a gente tem que pregar. Tanto quanto para aqueles que são reconhecidos por sua inteligência ou até sofisticação cultural, que era o povo de Atenas. Então, o que é que isso demonstra, meus irmãos? Que a misericórdia de Deus e seu amor é universal, é para todos. Desde aquele que você pode, com os seus conceitos, achar como o pior dos seres humanos, como aquele que você pode achar dos mais inteligentes e mais cultos. E é difícil pregar para os dois. Falar do evangelho para os dois. Convivo com amigos que são de filosofia, professores, alunos. Às vezes o indivíduo tem lá mestrado, doutorado, e você fala o amor de Jesus e ele olha para você e dá risada. E você tem que ter muita paciência para lidar com situações assim. As pessoas que não querem ouvir, e aí muitas vezes elas são debochadas, escarnecem. Mas tem outros que param para ouvir. Então você não pode se preocupar com a reação das pessoas, o que tem que fazer é pregar. Então, a lição que a gente tira dos dois é que a missão, esse ídolo de Jesus, ele é abrangente, ele é universal, e essa misericórdia de Deus é incomensurável. O que ela sublinha para a gente é que ninguém, absolutamente ninguém, pastor Nunes, está fora
do alcance da graça de Deus. Para nós que estamos hoje aqui, a história de Jonas e Paulo vai lembrar o quê? Dessa necessidade da gente superar os preconceitos, as barreiras. Muitas vezes, eu não quero ir não, a viagem é longa. Meu Deus, dormi dentro do ônibus. Meu Deus, eu tenho que andar. Eu lembro que eu fiz uma viagem missionária com 2 irmãos lá de Caixa d'Água, Alexandre e Ismael. Conheceu os 2? Pronto. Fomos nós 2, nós 3. Andamos 500 quilômetros, fomos para Manari. E eles nunca tinham feito viagem missionária, né? Ele disse, vocês vão ver coisa que vocês vão ficar surpresos, mas não se assustem não, tá certo? Se prepara para dormir no chão. Se prepara que não tem hora para comer. Se prepara para comer que você vai olhar assim e dizer, meu Deus, cadê a comida? Porque tu vai ver tanto inseto voando por cima que você não sabe onde está a comida. Se prepara que não vai ter banho. Se tiver banho, vai ser banho de noite e um banho bem frio, meu irmão, porque ela faz frio. Aí quando eu cheguei lá, e a gente saiu daqui 9 horas da manhã, chegamos lá 6 horas da noite. Eu e eles 2. Quando chegou lá, frio, aí o pessoal, pastor, e agora? Eu disse, calma, vamos jantar, né? Aí eu disse, o que botar na mesa é para comer. Aí botar na mesa, o pessoal comeu e tal. Depois a gente conversou com o pastor, com o missionário que estava no campo, pastor Antônio. Aí ele disse, pastor Marco, a gente amanhã vai sair cedo, 7 horas, está certo? Está certo, 7 horas. Como eu já sabia o ritmo, para mim estava tranquilo. Aí quando chegamos, a gente vai dormir onde? Pastor, tem uma garagem aqui que o senhor estaciona o carro, os senhores dormem lá. Está certo. Tem colchão? Tem não, o colchão que tem é esse aqui, aí mostrar o colchão. O colchão não dava, ou você botava a cabeça de fora do colchão, botava os pés. E frio mesmo, gente, frio para valer. Que era mais ou menos essa época, né? Aí disse, vamos tomar banho. Aí quando chegou, eu disse, pastor, não tem um lugar para esquentar água não? Eu disse, rapaz, não tem isso aqui não, é banho frio. No lugar frio, com água dentro de um tonel de metal. Pensa como a água está geladinha. E o tonel de metal estava de lado de fora. Eu disse, agora a gente tem que pegar o balde, encher com água, trazer para tomar banho aqui. Aí eu disse, a técnica é o seguinte, molha o cabelo primeiro, com um copinho, vai molhando e vai pulando. Vai molhando e vai pulando, certo? Para aquecer o corpo. Quando depois você pega o balde e vira uma parte, não vira tudo não. Depois tem que ter força para segurar o balde e botar de volta. A água desce geladinha. E aí tomamos banho e tal, e disse, e aí? Aí o pessoal, pastor, vida missionária não é fácil. Eu digo, pois é. No outro dia a gente sai de manhã, chega numa casa, a casa estava amarrada num pé de joá, era de taipa e estava arriando assim, estava inclinada assim. Chegou lá, 4 meninos e uma senhora, o homem tinha saído para caçar alguma coisa, só que você olha, é tudo seco. Aí a gente, como eu já sabia, eu já levei feira, levei algumas coisas, o pastor Antônio levou uns biscoitos, quando descemos, o menino, eita, pastor Antônio, meu filho, olha o que eu trouxe para você, um biscoitinho treloso, pequenininho assim. Aí fomos dando, tá? E eles olhando, fica tranquilo, fica só observando, tá? Tá. Aí eu cheguei, irmã, bom dia, como é que tá, tudo bem? E eu disse a ele, a gente não chega nos cantos, pede nada, tá com sede, leva água numa garrafinha à parte. O que é que tem hoje, irmã, para comer? Pastor, hoje só tem feijão. Agora é para o almoço. O caroço a gente come no almoço e o caldo a gente bebe de noite. Aí eu disse a ele, estava vindo comer aqui, né? Então, aí teve um que não estava ainda esperando. Deixa eu dar uma olhada. Não precisa olhar não. É feijão como qualquer outro lugar. Não é? Para não gerar um constrangimento. Então, você, quando vai fazer atividade missionária, você vai encontrar essas situações. Que você que vai ter que levar a comida, você vai levar a roupa e vai levar a palavra. E aí, quando chegou lá, a gente deu uma cesta para ela, e ela disse que fazia meses que ela não via tanta comida de uma vez.
E era uma cesta, gente, pequena, não era uma cesta muito grande, não. A ideia é roupas e tal, e eu disse para eles, e aí, estão vendo como é a realidade do edifício, né? Aí nós saímos, fomos para outro lugar, também dificuldade. E aí eu mostrei para eles, olha, essas pessoas estão aqui pregando o evangelho para elas, precisam conhecer do amor de Deus. Então, Jonas é o exemplo de que a gente não pode seguir. Então a gente tem que estar disposto a levar a mensagem de Deus a todos, independentemente da origem, da crença. Independentemente, meus irmãos, do que a pessoa professa. A gente tem que demonstrar amor e respeito. Quando a gente compara Jonas pregando aos ninivitas e Paulo pregando em Atenas, a gente vê como é universal essa missão de Deus de pregar o evangelho. E quando você prega o evangelho, você está cumprindo aqueles 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Essas 2 histórias, meus irmãos, o que é que vai ensinar para a gente hoje? Essas histórias missionárias. Ninguém está fora do alcance de Deus. Ninguém está fora do alcance do amor de Deus. A misericórdia de Deus é para todos. Não é só para mim e para você. A comunicação que você tem que fazer do evangelho tem que ser muito eficaz. Eficaz é o quê? Você estudar a respeito da cidade que você vai, quais são os hábitos religiosos das pessoas, o que as pessoas costumam comer, como é que elas fazem. Você vai chegar em lugar que as pessoas vão oferecer comida, você vai olhar assim e dizer, meu Deus do céu, tem que comer. Tem que comer. Você olha assim, Jesus amado, o que é que eu faço agora? Encomenda a alma e come. Tem que comer. Chega pedindo água, como na primeira vez que eu fui, aí a pessoa me tira um copo d'água, não é um copo descartável, era um copo de vidro, que você via mancha por todos os lados, de gordura, porque não tem água para lavar. E a água era meio esverdeada. Aí você vai dizer, vai jogar fora? Vai dizer, eu não quero? Não. É olhar para a água e dizer, Senhor, em nome de Jesus, abençoa e bebe a água. Então, fazer missões é demonstrar esse amor ao próximo. É contextualizar-se essa realidade. Então, meus irmãos, nós somos chamados à ação. O ID de Jesus é um ID para agir. Não é para ficar sentado aqui. É para sair. Esse ID de Jesus não é para dentro da igreja, é para fora dos portões. Então a gente tem que lembrar que a missão de Deus é impulsionada por quem? Pelo seu amor infinito e por essa misericórdia sem limites pelos homens. Que a gente possa ser inspirado, meus irmãos, pelo exemplo de Paulo. Ser desafiado até pela história de Jonas, de ver que muitas vezes a gente vai relutar, mas a vontade de Deus vai prevalecer. Que a gente seja fiel a esse nosso chamado. E todos nós aqui fomos chamados para sermos missionários. Que o nosso amor, meus irmãos, por Deus e pelo próximo se manifeste nas nossas ações missionárias. Porque a gente vai ser agente de transformação de vida, agente de transformação de pessoas e até de sociedades. Porque existia um local na Inglaterra que John Wesley passou, um grande avivalista do século XVIII, e ele pregou nessa cidade. 50 anos depois, chegou uma pessoa visitando a cidade, procurando um bar para beber. E disse, rapaz, não existe mais bar nessa cidade. Por que não tem mais bar? Porque há 50 anos atrás, passou um pregador aqui, e a cidade toda se converteu, e todos os bares foram fechados. Quando o pastor Antônio chegou em Manari, toda a esquina tinha 2 bares. Ele contou 52 bares na cidade. E ele está ali relutando, e lutando, e lutando, para amenizar esse impacto do alcoolismo, da droga. E tem que pregar, não tem como ficar sendo diferente. Então, meus irmãos, com o amor de Deus, se manifeste na vida de vocês, nessa ação missionária que vocês vão fazer. Amém? E agora aquela pergunta que não pode faltar. Foi bênção para vocês? Amém. Foi bênção para mim também. Amém? Até uma próxima oportunidade, meus irmãos.